Farei a chamada aqui dos nomes edis. Atratino. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Excepcionalmente aqui o meu amigo Daniel, que está aqui do meu lado, ele está com o ombro aqui, não vou dizer avariado, como dizem lá no estaleiro, né, mas com algum probleminha, está sem terno hoje. Excepcionalmente vou liberar aqui o meu companheiro Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha. Presidente, estou com Covid, presidente. Já estará melhor. Presidente? Fabiano Tá Gonçalves. Jonathan Anjo. Vereador Jonathan Anjo. Presente. Andrigo de Carvalho. Folha. Vereador Folha, presente. Leonardo Jordano. Leonardo Jordano, presente. Galo. Doutor Nazar. Marcos Sabino. Marcos Sabino, presente. Cal, presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Renato Cariello. Professor Túlio. Verônica Lima. 8 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos os trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar aqui todos os presentes. De pé, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 132, promessas de Deus a Davi. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todo o seu sofrimento. Lembra de promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti, ó Senhor, o poderoso de Jacó. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador Paulo Velasco. Convidar o vereador Daniel para fazer a leitura dada na sessão anterior. Boa tarde a todos e a todas. Ata da 6ª reunião extraordinária do primeiro período ordinário. Melhor ler primeira ordinária, né, presidente? Ata da 6ª reunião extraordinária, não, é melhor ler essa aqui. Né? Rafael me enrolou aqui, presidente. Ata da 65ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2022, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, presidente. Às 14h10 do dia 23 do mês de novembro do ano de 2022, sob a presidência do vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Paulo Fernando Gonçalves Velasco e Leonardo Soares Jordano, ambos a convite. Além desses vereadores, responder a chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Atratino, Casota, Daniel Marques, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Folha, Marcos Sabino, Renato Cariello, Jonathan Anjos, Andrigo de Carvalho, Galo, Paulo Eduardo Gomes, professor Túlio, Verônica Lima. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Leandro Portugal, Beni Brioli, Luiz, Dr. Nazar, fazendo plenária a frequência de 18 edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lidas e encaminhadas as indicações. 35232425, vereador Túlio. 35267889, 3530A35, vereador Douglas Gomes. Lidas e aprovadas as moções 11686970 até a 85, vereador Fabiano Gonçalves. 118687888990, vereador Folha. 11929394, vereador Jonathan Anjo. Senhor presidente, obtido minuto de silêncio pelos falecidos da Covid-19. Continuando, o senhor presidente passou a imediata ordem do dia.
PL 112, vereador Leandro Portugal. Lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões. Aprovado a primeira discussão. O senhor presidente já deu aberto pequeno expediente. Destacou-se pelos edis Douglas Gomes, Túlio, Daniel Marques, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello e Casota, que sublinharam em conteúdo consistente. Primeiro questionamento do vereador Douglas, ao entrar a discussão sobre verba de 6 milhões de reais da Prefeitura, onde serão investidos a necessidade de fiscalização do Legislativo. O dinheiro atendendo à licitação da Neotur, sendo uma empresa pública de direito privado, e abordagem de continuidade sobre as questões de responsabilidade do governo Axel. Vereador Douglas Gomes também, vereador Túlio. Depois dos comentários breves acerca da testagem de Covid, número excessivo de assessores e agilidade na casa. Também discutido pelo vereador Daniel Marques quanto aos debates políticos que têm acontecido. Pela ordem, assertivo seria fazê-los um pequeno e grande expediente, discutindo a organização. Mas têm ocorrido alguns atropelos, ferindo o regimento interno da casa, uma vez que, havendo dentro de uma organização a dinâmica dos trabalhos, fluirá melhor, pois da forma que tem sido, ficavam cansativos e desobedecendo o rito das sessões plenárias. Portanto, fundamental que cada momento acontecesse na sua hora. Ademais, fez impressões sobre a LOA 2023. Vereador Paulo Eduardo Gomes, atinente ao rascunho que fez objeto de recomendação do Ministério Público por apropriação indébita, ainda esse dia eu aguardava a resposta o mais rápido possível, pois isso não poderia estar acontecendo nos ditos proventos. Logo, os votos de felicitações ao presidente dessa casa pela testagem maciça, assim como os cuidados do retorno da Covid e registros de elogios ao Estado presente, e quanto já sofreu crítica, mas tem mostrado presente, sobretudo nesse período natalino, pela cidade. Votos sustentivos também ao governador Cláudio Castro, que foi muito bem votado nesse município, região oceânica sustentável, que fez a realidade de comentários gerais ao Caio Martins, o entorno e suas incongruidades, inclusive em níveis estruturais, com iminente perigo de ter o muro de era tombar e criar algo gravíssimo. Discutiu-se também a CCR Barcas, o plano de carreira, carga e salários dos funcionários da Câmara e a LOA 2023. Se não poderá haver alguns prejuízos pela proximidade do recesso e a corroboração pelas falas dos edis chamaram a atenção o vereador Renato Cariello, que continuou apresentando suas posições, no que diz estabelecer o sistema de diálogo com o governo Axel e o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, no que tangia a saúde, por conta da situação salarial desta área. A abordagem é sobre segurança pública, salientando o governo estadual dos quesitos de segurança presente. Poder Legislativo. Enfim, o reforço e a ratificação do edil Renato Cariello no sentido de seu comprometimento de estreitar relações com órgãos que compunham esse município, pelo melhor e mais qualidade de vida para os seus munícipes. Findando locuções, o vereador Casota parabenizando o vereador Fabiano Gonçalves pelo debate que se travou nesse parlamento, respeitante ao Caio Martins e todas as suas faces. Contribuíram aos apartes, diz Daniel Marques, Marcos Sabino, Rodrigo de Carvalho, Verônica Lima, Fabiano Gonçalves, Douglas Gomes, professor Túlio. Essa ata foi devidamente registrada pelo inteiro teor nos anais da Câmara Municipal. Não vendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 16 horas e 35 minutos. Logo a seguir deu início à sessão extraordinária, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, que a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Primeira ata. Registrado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. Ok, vereador. Tem um que está ali. Quem é que está ali? Sabino, Leonardo, Folha. Tem um do lado esquerdo aqui. Continua. Ata da 6ª reunião extraordinária do primeiro período ordinário do ano de 2022. Presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes, CAL, presidente. Às 16 horas e 40 minutos do dia 23 do mês de novembro do ano de 2022, sob a presidência do senhor vereador CAL, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira secretaria ocupada pelo vereador Casota. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes senhores edis: Atratino, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Jorge Andrigo de Carvalho, Leonardo Jordano, Marcos Sabino, Paulo Eduardo Gomes, doutor Paulo Velasco, professor Túlio, Verônica Lima. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Douglas Gomes, Folha, Renato Cariello. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Leandro Portugal e Emanuel Rocha, ambas justificadas. Beni Brioli, Jonathan Anjo, Galo e doutor Nazar, perfazendo em plenária a frequência de 15 senhores edis.
Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus, serão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Leonardo Jordano leu um trecho bíblico a convite. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato a ordem do dia. PL 139, mensagem executiva 018, LOA. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer favorável da comissão pertinente à matéria, discutido pelos vereadores Fabiano Gonçalves e Paulo Eduardo. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Andrigo e Leonardo para escrutinadores da votação. Nesse momento, o vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo, encaminhou pelo voto sim. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao plenário que os que votassem sim votariam pela aprovação do projeto, que votassem não, votariam contra a aprovação do projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Casota, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 15 edis, votaram sim 15 edis, a saber, Atratino Casota Daniel, Douglas Gomes, Fabiano, Andrigo de Carvalho, Folha, Leonardo Jordano, Marcos Sabino, Milton Carlos Lopes, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Túlio, Verônica Lima. Aprovada em primeira discussão. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17h30, marcando a próxima sessão para o dia 29 de novembro do corrente hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe de ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata da reunião extraordinária. Obrigado, registrar a presença do professor Túlio. Vereador Galo. Em votação as atas. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. E o nobre vereador Paulo Velasco, aqui do meu lado direito, para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes. Pauta do dia 29 de novembro de 2022. Expediente em leitura, ofício 270/22. Razões do veto parcial ao substitutivo número 01/2022. Ao projeto de lei 421/22, que institui novo plano unificado de cargos, carreiras e salário dos servidores da Câmara Municipal de Niterói. Projeto de lei 160/22, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para o esporte no âmbito do município de Niterói. Autor Galo. Projeto 161/22, dispõe sobre a lei urbanística de Niterói, seu zoneamento, a aplicação de instrumentos de política urbana e as regras gerais de licenciamento da atividade de fiscalização da execução de obras. Autor, mensagem executiva 20/22, projeto de decreto legislativo 159/22, concede o título de cidadão niteroense ao professor Pedro Antunes de Siqueira Filho. Autor Galo. Projeto de decreto legislativo número 160/22, concede o título de cidadão niteroense à professora Valéria Cristina Tavares do Amaral. Autor Galo. Projeto de decreto legislativo 161/22, concede o título de cidadão niteroense ao presidente do NITPREV, Moacir Linhares Soutinho da Cruz. Autor, vereador Galo. Indicação 3536/22. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitada a recuperação de guarda-corpo na rua Ana Nery, próximo ao número 3 e no número 29, Tenente Jardim, Renato Cariello. Indicação 3537/22. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitado o tapa-buraco na rua Maurício de Souza, número 79, em Engenhoca. Autor,
Renato Cariello. Indicação 3538/22. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que sejam solicitadas providências quanto à capina, roçadeira e limpeza na extensão da rua Vereador Maurício de Souza, em Jinhoca, autor Renato Cariello. Moção em votação, 1191. Envia a moção de aplauso aos atletas da Liga Niteroense de Esporte, que se destacaram no ano de 22, autor Galo. Envia moção de aplausos ao policial penal Rodrigo Santos Macedo. Excelente serviço prestado à gestão profissional e segurança privada na cidade de Niterói. Linda a pauta. Em votação. Registrado pela vereadora Verônica Lima. Quem é o Wellington? Presente. Vereador, representante de Vossa Excelência. Quem é o Wellington? Está ali, o Wellington está ali. O L, faz O o L. L. Vereador Casota, também, representante de Vossa Excelência. É Galo, né? Registrado pelo doutor Nazar. Por favor, doutor Nazar. Perfeitamente, vereador. Obrigado. Em votações das moções, vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Queria fazer aqui um adendo, rapidamente, com relação à questão da Covid. Tenho lido aqui nos jornais e consultei o secretário de Saúde, provavelmente ainda não me deu lugares que são fechados, a obrigatoriedade de usar máscara. Eu ainda não tive essa informação com 100%, mas quero pedir aos colegas que nos ajudem aí, se tiver necessidade, vou providenciar na Câmara de uma máscara para quem estiver dentro do plenário as usarem. Então, eu queria, como eu sempre fiz, peço a todos que me ajudem, infelizmente, com relação a esse assunto. Pedir a todos, antes de dar início à sessão, um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid no nosso país. Queria também comunicar aos colegas que lemos hoje aqui os vetos do plano de cargos salários dos funcionários da Casa. Já pedi ao vereador Fabiano que fizesse logo, junto com a Comissão de Justiça. Talvez hoje não podermos votar, mas amanhã ou na sessão de quinta-feira votarmos logo esse tema e dar por encerrado para que podamos atender aqui o funcionalismo. Outra coisa que demos hoje foi a chegada na Casa do novo Plano Urbanístico de Ocupação de Solo. Já pedi aqui ao Legislativo que mande para os gabinetes dos nobres vereadores para verificarem se tudo que nós tínhamos decidido anteriormente está dentro do que nós falamos nas nossas reuniões de outrora. Então, quero que... é um tema muito difícil, mas que vamos aqui fazer os procedimentos necessários, as audiências que sejam necessárias, para que não tenhamos dúvidas, que seja uma coisa bastante transparente com a população de Niterói. Professor Túlio pediu... Vossa Excelência, deseja a palavra? Pela ordem, presidente, Pois não, rapidamente, professor. gostaria de falar sobre 3 assuntos que são diferentes, mas primeiro quero dar as boas-vindas aí ao vereador Daniel Marques,
depois da sua cirurgia aí, está firme 100%. Bom ver Ressaltar você, que hoje, vereador. especialmente a pedido do vereador Paulo Eduardo Gomes, que me pediu que ele ficasse aqui do meu lado sem o paletó. Eu quebrei o galho dele. É claro, aqui. tá certo. Tipóia. Uma bela tipóia. Presidente, primeiramente, eu queria dizer que estive reunido agora em meu gabinete com os queridos tio Léo, Felipe e Maricélia. Eles são representantes, vereador Daniel Marques, do coletivo dos trabalhadores das areias da prainha de Piratininga. Então, são trabalhadores que estão se organizando, existe um grupo grande com eles, e a única coisa que eles querem, presidente, é o direito de trabalhar. São pessoas que são nascidas em Piratininga, pessoas que conhecem a região, que conhecem a prainha, que têm carinho e amor por aquela região, que cuidam daquela região e que querem ter o direito de trabalhar com tranquilidade, de garantir o ganha-pão, de garantir que agora, no verão que está chegando, que as praias vão estar bombando, que esses frequentadores e moradores possam vender seus produtos. Então, presidente, eles estão buscando um diálogo com a prefeitura. O que eles querem é diálogo, o que eles querem é acordo. Então, eu venho aqui de maneira fraterna, de maneira carinhosa, que não é muito a minha característica, mas de maneira carinhosa, pedir que Vossa Excelência, presidente, possa receber esse coletivo de trabalhadores, que o governo possa, eles já estão em contato com o vereador Binho, só que o tempo está passando, então eles precisam de tranquilidade. Você imagina um trabalhador que está lá nas areias da praia, vendendo seus produtos, aí do nada chega a guarda municipal. Então as pessoas querem trabalhar. Então, presidente, o meu primeiro pedido é um pedido com muito carinho, que Vossa Excelência receba, que o líder do governo, Andrigo, está online? Ainda não, né? Mas vou conversar com o líder do governo. Eles já estavam aqui na antessala para me recebê-los. Eu tinha um horário da sessão plenária, mas eles estão aqui na sessão e logo assim que terminar a sessão, se Vossa Excelência também quiser recebê-los junto comigo, não tem nenhum problema. Eu vou recebê-los hoje. Excelente. Até porque já me conhece de lá, né? Que estou sempre lá. Está sempre lá tomando não, lá na Guaraná, Coca-Cola. Isso aí. E os demais vereadores que quiserem também dialogar com o coletivo, que aqui a única coisa que a gente quer é que os vereadores se entendam. Ninguém quer ser o vereador do coletivo, a gente quer que todo mundo, eu quero que o vereador Daniel Marques converse, que o vereador Paulo Eduardo, e que todos possam conversar e chegar num denominador comum. Agora, o que não pode acontecer é o tempo passar, o verão está aí bombando, os trabalhadores querendo trabalhar e as coisas não avançarem. Então, peço, por favor, que todos os vereadores que quiserem conversar, o conjunto está ali, o tio Léo está ali, vamos conversar, vamos trocar ideia de forma coletiva ao final da sessão, a gente chega num encaminhamento importante. Gostaria até que constasse em ata, de forma coletiva, a gente vai trocar ideia, conversar com calma. Vereador Túlio, só uma parte rapidinho, queria... Fica à vontade. Me colocar à disposição, vocês podem contar com o meu total apoio. Sou morador aqui de Piratininga, pioneiro aqui no bairro, e reconheço o trabalho desse pessoal. São pessoas que vivem aqui na região há muitos anos, que merecem todo o nosso reconhecimento, todo o nosso apoio. Pode contar comigo, viu? Obrigado, vereador Marcos Sabino. Presidente, além disso, eu gostaria de trazer outras questões. A lei urbanística, nós ficamos sabendo, né, que ela já está na nossa casa. Na minha opinião, presidente, nós já temos um problema, tá? Já conversei com Vossa Excelência, já conversei aqui no plenário. Eu não consigo enxergar
que as recomendações do Ministério Público foram atendidas nesse novo processo. Mas quem sou eu para falar? O melhor, quem pode dizer se as recomendações do Ministério Público foram aceitas ao longo do processo é o próprio Ministério Público. Então eu já comuniquei à promotora Renata Scarpa, já comuniquei ao Ministério Público que a lei urbanística passou no concurso. E aí eu espero um posicionamento, porque é o Ministério Público que vai dizer se todas as recomendações foram cumpridas. Na minha interpretação, na minha humilde interpretação, apenas a recomendação de passar o texto na íntegra no Compur é que foi cumprida. Mas as recomendações de fazer mais oficinas, de fazer oficinas em todos os bairros, fazer mais audiências públicas em todos os bairros, feitas pelo Poder Executivo, isso, na minha opinião, não foi cumprido. Então, nós ainda temos um problema. Mas se o Ministério Público falar que está ok, beleza, e aí a gente segue o processo com a lei urbanística aqui, na Câmara. E, para concluir, presidente, já tem matéria sobre a mesa? Tem duas matérias aqui, mas Vossa Excelência continue, não tem problema nenhum. Sim, sim. Para concluir, gostaria de relembrar, presidente, do nosso fatídico abono natalino. Queria lembrar que o prefeito Eduardo Paes garantiu o abono natalino lá para os servidores. Eu acho que o prefeito Axel poderia seguir aí na mesma linha, né? Nesse final de ano, a gente ter o abono natalino na conta dos servidores e a gente terminar esse ano aí feliz, com o Brasil hexacampeão, com gol de Richarlison na final, Lula presidente com a posse dia 1º explodindo, bombando, e abono natalino na conta dos servidores. Presidente, obrigado. Requerimento 111, 2020, registramento do vereador Douglas Gomes. Requerimento 111 e do vereador Andrigo de Carvalho. De 2023, registrado pelo vereador Fabiano Gonçalves, requer licença de mandato para tratar de interesses particulares sem remuneração entre os dias 28 de novembro a 8 de dezembro, nos termos do artigo 100. Vereador Atratino. Projeto em segunda discussão e redação final da vereadora Verônica Lima e do coautor vereador Andrigo de Carvalho. Institui programa municipal de incentivo sustentável de pesca artesanal e da agricultura familiar Niterói Polo Pesqueiro. O projeto possui uma emenda do vereador Andrigo, que diz o seguinte: uma emenda substitutiva. Substitui o termo, aspas, programa municipal, pelo termo política municipal, para que conste na emenda e em todos os dispositivos do projeto de lei 192/2020. Ainda não tem o parecer da CCJ, pedi ao vereador Marcos Sabino para dar... O doutor Nazar está online? Você não é CCJ? Ah, esse está certo. Então, pedir ao doutor... Verônica pode dar também. Ah, desculpe, tem razão. O doutor Sabino para dar o parecer da Comissão de Justiça. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Temos também que ter o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e Indústria Naval, do nobre vereador Daniel Marques. Presidente, rapidamente, é só para pedir à mesa diretora, questão de um erro material, a gente incluir de novo em segunda votação no dia de hoje,
em segunda discussão, o projeto do vereador Fabiano Gonçalves. Pedir aqui. Qual é o número do projeto? Vereador Fabiano? 147. 147, por favor. Vereador Daniel, com a palavra. Bom, presidente, a Comissão de Desenvolvimento Econômico julga pertinente, não vê problema em relação ao mérito e gostaria de dar verbalmente, além do parecer favorável, meus parabéns aos vereadores Verônica e Andrigo. Ok, parecer favorável, dado pelo nobre vereador Daniel Marques. Em discussão. Presidente, muito rapidamente. Vereadora Verônica Lima, por favor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos colegas vereadores, o vereador Marco Sabino, que proferiu um parecer favorável na emenda do vereador Andrigo. Na verdade, não tem nada demais, é perfeitamente compreensível. Em Niterói, nós temos a questão da pesca, um braço importante da economia local sustentável. E a gente tem algumas iniciativas muito consolidadas na cidade de Niterói que ajudam no processo de consolidação do que seria essa política municipal de pesca artesanal, que é muito importante para a cidade de Niterói, na perspectiva da gente gerar emprego, gerar renda, gerar sustentabilidade. Dois desafios nossos com esse programa, com essa política municipal, seria, primeiro, a sustentabilidade em suas dimensões ambientais, econômicas e social, a organização e o fortalecimento da cadeia produtiva, a organização social e comunitária, a gestão compartilhada, a soberania da segurança alimentar e nutricional, o fortalecimento institucional, o trabalho e a geração de emprego e de renda. É muito importante que a gente tenha a possibilidade de celebrar como política pública a questão da pesca artesanal, que é tão importante para a cidade de Niterói, através das colônias de pescadores da nossa cidade. Certamente, o que a gente vai estar votando aqui hoje vai ajudar a consolidar essa importante veia econômica para a cidade de Niterói. Obrigado, presidente. Parabéns, vereadora. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com relação ao tema? Então, havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão aprovados. Vou pedir uma inversão de pauta, que o vereador Fabiano, o vereador de Vossa Excelência está chegando aqui, e o vereador Paulo Eduardo pediu a palavra, daria a palavra a Vossa Excelência. Não, ele pediu a palavra no pequeno expediente, daria a ele. Presidente. Então, vou deixar o vereador Andrigo falar. Paulo, tudo bem? Presidente, aproveitar aqui a fala do vereador Túlio, acompanhei a fala de Vossa Excelência no meu gabinete, vereador, em relação à questão das praias, que Vossa Excelência recebeu hoje, né? Eu acho, a gente já fez uma fala sobre isso aqui, e eu citei, à época, a questão do ordenamento das praias, principalmente com a questão das embarcações, Túlio, que ficam hoje nas beiras de praia. Hoje a gente tem problemas crônicos na região oceânica, em Jurujuba está virando caos, e a gente não consegue, de fato, ter um ordenamento em relação à retirada, né, e administrar. Como é que a gente vai administrar essas embarcações? Por quê? Grande parte dessas embarcações de pequeno porte, a maioria é de moradores. Lá em Jurujuba, pelas contas que nós fizemos, Vossa Excelência ter ideia, apenas 30% das embarcações que estão na beira de praia, principalmente no ponto final, são dos moradores. Os outros 70% são de moradores de fora de Jurujuba, que ao mínimo se dão ao dever de ir lá para tirar a água da embarcação, para poder fazer a manutenção. E a gente tem muitos problemas com crianças, finais de semana nas praias, pisando em prego, a madeira que fica solta, enfim. Eu acho que a gente precisa convocar, eu já fiz uma fala aqui falando sobre ele, o Magaldi, filho, para vir aqui, para a gente conversar com ele sobre isso, porque hoje ele é o responsável. Junto a ele, né, um representante também lá da CEOP, para que a gente comece a entender como que vai funcionar o fluxo não só para o verão, mas também, vereador, na questão do ordenamento
da praia com essa questão das embarcações. Eu me preocupo muito, Túlio, porque o meu avô, pai do meu pai, foi pescador e a minha avó, junto com o meu avô, criou os filhos vendendo peixe na praia, lá em Jurujuba, no Ponto Final. E, de um tempo para cá, todas as barracas, como a gente chama, né, que tinham lá no Ponto Final de Jurujuba, foram retiradas, né? E a gente não conseguiu retomar, entrar em um acordo com a prefeitura, e eu faço uma fala aqui enquanto líder de governo, porque isso acaba tocando um pouco a minha ferida, porque vem de família, né? Isso foi sustento do meu pai, dos irmãos dele, acaba tocando um pouco na ferida da gente. Então, de fato, aproveitei a fala de Vossa Excelência hoje para que eu mesmo vou fazer isso, ligar para o Magaldi, para ele poder marcar uma reunião junto com a CEOP, o conjunto de vereadores que se interessarem, Paulo, por esse tema, a gente fazer uma visita lá ou convocar eles também, convidar eles para poder vir aqui na Câmara para a gente começar a debater sobre esse tema. Obrigado. Ok. Vereador Paulo Eduardo com a palavra. Estou aguardando. Assim que chegar, eu boto votação. Bom, presidente, nós estamos numa parte da sessão que poderia ser intitulada, entre aspas, embromation. Mas nós vamos aproveitar. Vossa Excelência pediu a palavra, eu dei a palavra a Vossa Excelência. Sim, mas o problema é que embromation, porque a rigor, a gente, se não tivesse nada para votar, já teria encerrado a sessão. Aqui, sim, mas vamos lá. Eu queria aproveitar, como nós é uma forçação de barra, porque a maioria não pensa rigorosamente igual uma pequena parcela de vereadores. Hoje foi sinalizado no sistema a chegada do projeto 161, tem o mesmo número, que trata da nova lei de uso e ocupação do solo em Niterói. Primeiro que o processo foi interrompido e, muito provavelmente, nós vamos ter uma discussão sobre a maneira pela qual ele é retomado. E, para além daquilo que já falou o vereador Túlio, a discussão não passa apenas pelo que acha o Ministério Público ou não. O Ministério Público tem uma visão importante, uma questão questionada pelo Ministério Público sobre não ter aprovação. Só um minutinho, Paulo. Registramento da vereadora Beni Brioli e vereador Renato Cariello. Continue, desculpe. Sobre não ter havido aprovação no Compur. Isso aconteceu recentemente, não significa, entretanto, que as discussões estão encerradas. Essa não é a única condição questionada pelo Ministério Público. Aliás, na minha opinião, e aí abrindo um parênteses, Fabiano, abrindo um parênteses importante, eu gostaria de discutir a maneira pela qual a Câmara está indicando os seus representantes no Compur. Porque as indicações não têm sequer respeito a deliberações da conferência, a última conferência da cidade, que escolheu 2 representantes lá atrás, um tal de Bira Marques, quando ele ainda era vereador, e um tal de Paulo Eduardo Gomes, que ainda é vereador. E, no entanto, o presidente Cal, que em vários momentos diz que ele não decide nada sozinho, que aqui somos um colegiado, aqui nós nos reunimos, conversamos e somos 21. Mas aí ele resolve
colocar como representante da Câmara o querido companheiro Jonathan, que fica ao lado do Pipico sabendo o que fazer lá, e o Pipico diz, em nome do governo, o que fazer, porque o Compu é majoritariamente controlado pelo governo, e põe um outro representante que eu nem sei quem é, no Leandro Portugal. Quem? Andrigo? Paulo Velasco. Que é uma pessoa que, a partir de formação na biologia, ele se dedica biologicamente à análise da nova lei de uso e ocupação do solo à luz dos interesses da biologia, incluindo aí nós, seres humanos, etc., e por aí vai. Que vão para lá para não discutir absolutamente nada e não dar nenhuma opinião, enfim. Foi superada a parcela, com toda a discussão lá, a vida, superada a parcela de passar pelo Compu. Nós vamos ter um longo trabalho de comparação entre as demandas que foram apresentadas ao longo das audiências públicas nas regiões, se elas foram atendidas ou não. E não é o Compu, burocraticamente, dizer, tá, atendeu tudo o quê? O que a região oceânica pensa a respeito do adensamento pretendido pelas construtoras que têm no governo Axel, tal qual nos governos anteriores, o mesmo poder de interferir para definir lucro. Lucro enchendo a cidade, adensando a cidade, com prédios e mais prédios, independentemente da qualidade de vida da população ou da mobilidade que existe na cidade de Niterói. Eu já falei, tem pessoas que usam o túnel para vir da região oceânica rapidamente e chegar na orla. Eu estou levando de Charitas, onde eu moro, até a Câmara de Vereadores, todo dia de 45 a 50 minutos. Isso sem considerar que o túnel Charitas-Cafubá, feito ao arrepio da lei, não prioritariamente para transporte individual, a lei estabelecia muito bem, túnel Charitas-Cafubá prioritariamente para transporte coletivo, está na lei. E, na realidade, foi feito com uma pista de ida e uma pista de volta para transporte coletivo, que é usada intensamente por ciclistas e pedestres fazendo exercício, e raramente utilizada para ônibus. E duas pistas de carro. Sabe, presidente Cal, que mora na ilha, Vossa Excelência não tem ideia, e nem sei se já se esforçou, podemos fazer uma turnê por Niterói, para saber o impacto negativo na cidade de um túnel Charitas-Cafubá, não o túnel em si, mas uma transoceânica que em absoluto é usado para os propósitos a que ela presta. Então, na realidade, o que nós vamos precisar discutir, e talvez até tenhamos que discutir entre nós a contratação de uma consultoria à parte, de uma Noronha, Engenharia e de tantas empresas especializadas em análise de transporte coletivo, como assessoria. Mesmo tipo de consultoria independente que nós contratamos para provar que o governo Godofredo deveria ter suas contas aprovadas, ao contrário do que o Tribunal de Contas, por razões até hoje inexplicadas, o Tribunal de Contas dizia que tem que reprovar as contas do Godofredo, e nós provamos, através de uma auditoria, uma consultoria independente, de 2 técnicos do Tribunal de Contas do Estado, contratamos durante a gestão do Paulo Bagueira, e comprovamos que o Tribunal de Contas estava errado. Nós vamos precisar de uma consultoria. Por que vamos precisar? Porque não é a construção civil, não é a Escom Engenharia, não é Plínio Serpa Pinto, e quem quer que seja, que andam de helicóptero pela cidade e não precisam enfrentar o dia a dia do transporte coletivo e seus congestionamentos. Não são esses caras que vão definir que eu posso ter ao longo dos eixos das avenidas da região oceânica ou em outras parcelas da cidade, Largo da Batalha e por aí vai, o adensamento pretendido. Qual é o impacto no sistema viário?
O Estatuto da Cidade define claramente que o interesse e o direito de vizinhança e o interesse da população deve se manifestar diante de estudos que têm que ser obrigatoriamente feitos pelo Poder Executivo e que nós teríamos a responsabilidade de analisar. Só que se o Poder Executivo não apresenta os estudos dizendo que não vai ter nenhum problema com o adensamento da cidade, se ele não apresenta os estudos que comprovem que o adensamento pretendido é absolutamente defensável, quem tem que fazer somos nós. Vereador, você me permite uma parte? Vou em seguida mesmo. O que eu quero dizer é que nós vamos ter que retomar de onde nós paramos, tá? E introduzirmos na discussão, à luz das audiências públicas que já ocorreram, introduzir novos elementos para que nós tenhamos segurança técnica em defesa dos interesses da população para aprovar o plano. Porque se o plano não tivesse nenhum adensamento estúpido, porque o que está sendo proposto é adensamento estúpido, nós poderíamos muito bem aprovar as regras de liberação de novas construções, por aí vai. O problema é que não é esse. E quem está falando aqui é alguém que tem única e exclusivamente interesses com os interesses da população, tem um juramento profissional de defender a engenharia, não preciso ser sócio de empreiteiro ou de construtor que ganha dinheiro enriquecendo a cidade de Niterói, construindo apartamento, não preciso ser para defender os interesses da engenharia, mas os interesses da engenharia, dos construtores de Niterói, ou se submetem aos interesses da população de Niterói para ter uma cidade saudável, ou os interesses deles serão contrapostos em relação ao que eu vou defender. Inclusive, a retomada das audiências públicas que foram interrompidas quando da devolução. Concedo à parte. Presidente, agradeço ao vereador, amigo, estudioso, Paulo Eduardo Gomes, e dizer que eu me permito discordar da ilustre defesa que ele fez ante o projeto. Por quê? Porque, Paulo, eu estive na reunião do Compur, que aprovou esse plano que chegou à Câmara hoje. Até estávamos na audiência pública quando fomos informados que entrou no sistema. Já se passaram 7 dias e meio 7 dias, porque foi à noite, vamos dizer assim, 7 dias. Chegou dentro de um prazo razoável. O que demorou foi chegar o veto do PCCS, que demorou mais de um mês. Isso que eu fiquei perturbando o presidente para cobrar. Mas a lei vem dentro do prazo razoável. E eu quero dizer que, ao meu juízo, o principal vício do projeto anterior, tanto eu quanto a vereadora Verônica, quanto o vereador Leonardo Giordano, que fomos veeminentemente contrários àquele projeto, porque ele tinha sido aprovado as diretrizes no Compur e não o PL na sua essência, esse vício foi sanado na última reunião do Compur. E aí eu destaco uma fala muito interessante que eu ouvi do Joaquim, da Afanite. Quando o Joaquim disse, ele estava presente, que aquele plano, aquela lei, aquele projeto de lei que estava sendo discutido, ele era da cidade inteira. Ele não era exclusivamente da região oceânica. E eu quero trazer essa discussão, vereador Paulo, para a cidade. Por exemplo, Vossa Excelência fala do adensamento. Eu, Fabiano Gonçalves, sou 100% favorável ao adensamento da região central da cidade. Também. Por que eu sou 100% favorável? Adensamentos com prédios de 25 andares, 30 andares. Por quê? Porque tem que ter centralidade. Se não tiver centralidade, você não tem qualidade de vida. Eu pego o exemplo de Camboriú, uma cidade em Santa Catarina, que está sendo considerada a Dubai do Brasil. As pessoas têm o maior prazer, gostam de lá, acham belíssimos aqueles prédios, mas a gente quer reproduzir o que dá certo lá, que não pode. Então, produz no centro, Dubai? Oi?
Reproduza Dubai no centro. Não, não estou falando Dubai, estou falando Camboriú, não, que é a nossa realidade. Dubai. É a Dubai do Brasil. Vamos Camboriú. ver do bairro do Brasil. Isso, de Niterói. Dubai do Brasil. Então, eu estou falando de um exemplo de uma cidade que ousou enfrentar a questão do adensamento. Então, quando eu pego bairros como o Barreto, que é um bairro importante, que é um bairro da Zona Norte, um bairro que durante muitos anos foi majoritariamente unifamiliar, e com os tempos, na década de 2000, 2010, aquelas fábricas que outrora haviam no Barreto passaram a ser prédios. Hoje a realidade do Barreto na Luiz Palmier é outra, Benjamin Constant. Mas aí eu pego aquele prédio tombado da Tecelages Fluminense, aquele quase um quarteirão, talvez até mais de um quarteirão, totalmente desconectado com a cidade, totalmente vazio. E aí eu pergunto, por que não adensarmos ali? Aí eu pergunto, por que não adensarmos toda... Se perguntar, eu vou responder. Não, mas é isso mesmo, eu estou fazendo a provocação, porque o discurso parece que é ruim, o adensamento. Não o é. Nós temos que escolher para onde a gente quer que a cidade adense, para melhorar até os serviços públicos. Sim. Quando eu pego a fronteira da Tenente Jardim, daquela rua do Tenente Jardim, e vou subindo com ela, se nós não permitirmos ali construções de prédios, aquilo ali não vai desenvolver nunca. Toda a faixa limítrofe entre Niterói e São Gonçalo tem que ser permitido o adensamento, porque a cidade de São Gonçalo não o faz. Agora vamos pegar o bairro de Maria Paula, aonde foi permitido pela, vereador, a cidade de São Gonçalo, na franja com Niterói, na RJ 100, salvo engano. São Gonçalo mudou o gabarito e permitiu prédios ali. O que era motel falido, o que eram terrenos vazios, estão virando prédios. Por que não em Niterói? Para usar a infraestrutura congestionada de Niterói, porque eles não investem. Mas aí que está, nós estamos ficando com ônus e não podemos ter o bônus. Nós temos que buscar isso. Por quê, vereador? A única chance de termos condições de transporte público de massa sobre trilhos é o adensamento. Hoje, se nós falarmos VLT, metrô, em Niterói, não se justifica. Nós não temos população para isso. Quando foi feito um estudo francês sobre VLT em Niterói, ficou categoricamente caracterizado que não tem população para tal. Temos muito carro, mas não temos tanta gente. Falta gente. E aí, presidente, eu quero fazer essa discussão sim do adensamento. Eu vou estudar com muito afinco essa lei, para que áreas de Niterói sejam motivadas a adensamento. Áreas que estão degradadas. Vamos ver o Baldeador, a região onde mora o nosso querido amigo, o vereador Dado, para viabilizar transporte público de maior volume ali, vai ter que botar prédio. Nenhuma empresa de concessionária de serviço público hoje vai querer investir ali, porque é uma densidade muito pequena de habitantes. E parece que a discussão é só da região oceânica. Então, eu quero deixar claro, com nenhum prejuízo da discussão da região oceânica. Veja bem, vereador Paulo, não estou dizendo que não vamos discutir região oceânica, não. Mas eu quero trazer a discussão para a cidade. Com o mesmo peso, região oceânica, Pendotiba. Já descobrimos uma concordância entre nós. Que graças a Deus. Vamos ver as discordâncias. Nós somos pares. Eu fico feliz de saber que pensamos em alguma coisa igual. Temos que saber se somos pares ou ímpares. Temos concordância, isso é muito bom. Mas aqui me permita divergir de ti em certos pontos. Eu acho, notadamente, que verticalização para desenvolvimento regional não é ruim. O que é ruim é você só pensar na matriz de transporte, carro. Aí eu concordo com Vossa Excelência. O que é ruim é você não ter, hoje, disponibilidade de empresas prestadoras de serviço de transporte público. Você ficar preso a 2 consórcios. Isso eu acho ruim. Eu acho que nós temos que enfrentar esse desafio, né? Não permitir determinados tipos
de serviços públicos de transporte, é ruim para nós. Por exemplo, Vossa Excelência falou na última reunião, na última sessão, por que não temos os táxi Bolt, como tem em Búzios? Por que não termos possibilidade de tráfego saindo de Charita e chegando no Rio de Janeiro, de repente indo até o Barreto de barco? A gente tem que pensar a cidade de uma forma progressiva. E isso passa por aquilo que nós falamos da concessão das barcas. E detalhe, vereador, eu fui informado por um estudo que o prefeito do Rio tem o projeto da municipalização das barcas, Paquetá, Cocotá e Centro do Rio. Depois daquela nossa audiência pública, eu fui informado disso. Imagine, por que não podemos pensar nisso? Imagina só, uma possibilidade real. Então, vereador, agradeço a parte e dizer que a gente precisa olhar para essa lei com um olhar mais lato sensus, menos região oceânica. É o meu ponto de vista. Vou debatê-lo, vou estudar muito. Eu dificilmente vou ter o conhecimento que Vossa Excelência tem, vou me esforçar muito para poder entender aquelas zonas todas, aquelas sopas de letrinhas, que são aquelas abreviações. Tem que ter um dicionário do lado para poder entender. Né? Vou ter que olhar os mapas, porque os mapas realmente são complexos, não é fácil. Para quem é um economista, para quem está estudando direito, olhar mapa, tenho muita dificuldade, mas sou esforçado. Vou estudar, vereador. Você, Vossa Excelência, vereador Paulo, tem muita facilidade com isso. Eu não tenho. Então, vou ter que estudar bastante para poder fazer um bom debate. Não, obrigado. Eu sei que o Túlio quer uma parte, mas eu preciso responder algumas coisas e recolocar algumas coisas no lugar. Eu sugiro que no seu aprendizado, recorde o Masterplan do Godofredo. Recorde o Masterplan do Godofredo. Recorde o Masterplan do Godofredo. O Masterplan do Godofredo pretendia dar um tratamento super especial e dedicado à área central que Vossa Excelência, corretamente, diz que precisa ser adensada. Concordo integralmente. Quem não concorda é o Plínio Serpa Pinto. Quem não concorda são os construtores, porque não dá dinheiro. Ainda? Na hora que tiver uma reformulação da Rio Branco com dinheiro público, para ficar bem beleza, vamos fazer aquilo que o metrô do Rio fez ao ir do 1 para 2, em vez de ir do 2 para 3, pulou para 4, porque precisava atender os interesses da especulação imobiliária na Barra da Tijuca e na Zona Oeste do Rio. Porque... mas as Olimpíadas são um excelente negócio para obras e para empreiteira. Por que nós temos na urbanização, Vossa Excelência falou do orçamento que tem qual é o número do programa? 15, se eu não me engano, cidade urbanizada. 1 bi, etc. Porque a roubalheira é na empresa que faz a obra. A roubalheira é na empreiteira. Não tem roubalheira quando você precisa, se bem que às vezes até tem. E tem gente dizendo que tem em Niterói e não tem assim, tanto assim, ou não tem, quando você precisa comprar remédio, quando precisa comprar insumo, porque o insumo é para ser usado no hospital, o remédio é para ser dado para a população. As aulas precisam ser dadas para as crianças. Então você tem merenda que é cortada pelo federal e o governo municipal precisa complementar para a criança ser bem alimentada. O que eu estou falando é que é obra. Não interessou a Constituição Civil tocar em absolutamente nada. E aí, Fabiano, é bom, a gente pode até conversar depois, mas é bom você prestar atenção, e não estou querendo dar uma de professor para você ficar me ouvindo, não. Mas é Masterplan do Godofredo. A Constituição Civil não teve nenhum interesse em fazer a revitalização do centro, como local de moradia. E era o centro nervoso da ex-capital. Eu morei a minha vida inteira na Rua 15 de Novembro. Na Rua 15 de Novembro, que é no centro da cidade. E era no centro da cidade que as pessoas moravam intensamente. Na época que o centro era o centro de Niterói, capital, e mesmo depois de algum tempo deixando de ser capital, era o lugar onde economicamente a cidade se movimentava. Não é verdade? Tanto é que o IPTU, equivocadamente, o IPTU do centro da cidade de Niterói,
guardando inicialmente uma memória do passado, o IPTU do centro de Niterói é muito maior do que Icaraí. Muita gente se expandiu no comércio para Icaraí, região oceânica, saindo do centro, e aí não esvaziar o centro significava uma revisão da planta genérica de valores, que nunca foi feita pelo governo. Porque se eu percebo que uma determinada região da cidade, em especial o centro, estava sendo esvaziada politicamente, comercialmente, economicamente, eu deveria ter revisto, como eu propus desde 2001, quando entrei aqui, Conte Bittencourt, presidente, revisão da planta genérica de valores, para que nós pudéssemos estabelecer uma atração através de um IPTU revisto no centro da cidade que mantivesse os comerciantes. Nós não temos sorvete italiano, não temos mais esportiva, nós temos Leiteria Brasil, tudo virou farmácia. Tudo virou farmácia. Esse é o centro. Ou, em determinados lugares, as lojas de ferragem, lojas de imóveis que ainda continuam. Pois bem, Godofredo tentou fazer Masterplan, uma empresa de consultoria do Canadá. Aí, quando coloca alguém estrangeiro assim, aí um engenheiro canadense, um engenheiro americano, todo mundo enche o olho, como se a engenharia nacional não tivesse capacidade de fazer, para o bem e para o mal, as coisas na cidade de Niterói. Masterplan não saiu do papel. Aí veio governo Jorge, operação urbana consociada do centro. Não, Jorge, depois Rodrigo. Aí Jorge inventou a excrescência. E aí não querem que eu fique aqui dizendo e recordando a história que a gente presenciou. O Jorge foi tão canalha, com as falcatruas, Jorge Roberto Silveira, com as falcatruas que ele e Mocazel, ou Mocazel em seu nome, com seu consentimento, faziam, a operação urbana consociada do centro, presta atenção, Fabiano, para você ver como é que funciona os seus amigos da Constituição Civil. Alguns são meus amigos de formação. Ah, cliente, então os negócios. Quanto mais edifício tiver, mais apartamento tiver, mais fechadura vai vender, mais chave, e aí, esses são os negócios. Faz mais emprego. Pois bem, você sabe qual foi a figura que o Jorge Roberto criou para incentivar a operação urbana consociada no centro? Quais empreiteiros? Falando mal de nada dos meus amigos da Casa Fechadura. Falando nada mal. Nada mal. Sabe o que foi inventado? Recordem, está aqui no sistema. Centro, área do centro expandido. Porque o Masterplan não colou, então eu precisava criar uma figura que era a Operação Urbana Consociada e criava dentro da Operação Urbana Consociada centro expandido. Sabe o que era centro expandido? Toda a região de praia de Niterói. Então, o centro expandido do Jorge, e é evidente que a Constituição Civil não tinha nada a ver com isso. O Jorge era um cara que conceitualmente pensava bem com quem financiava suas campanhas, e de vereadores. Já que o Masterplan não colou, eu faço com as empreiteiras, no Odebrecht, todas da Lava Jato. Todas as empreiteiras do Lava Jato estavam naquela operação. Eu me lembro que o Macedo, se eu estiver revelando algo, porque eu não me lembro mais, foi tanto tempo atrás, que eu não me lembro mais se você pediu sigilo absoluto. Como já tem muito tempo e já prescreveu os crimes, já prescreveram, Macedo sai um dia aqui da casa, pô, Paulo, você vai ficar na Câmara até mais tarde? Eu falei, vou, como sempre ficava. É porque o Jorge acabou de me chamar para ter uma apresentação das empreiteiras, Andrade Gutierrez, Norberto Odebrecht, para expandir o centro de Niterói para toda a orla, chegando até a região oceânica. O interesse filantrópico das construtoras é um negócio impressionante. Não deu certo. Aí vem Rodrigo, baseado no exemplo do Porto Maravilha, cria a Operação Urbana Consociada do Centro. Rodrigo cria a segunda versão da Operação Urbana Consociada do Centro, introduzindo um elemento que foi utilizado no Porto Maravilha, certificado de potencial adicional de construção.
que deveria, para ser emitido, deveria passar pela Comissão de Valores Imobiliários. Mas isso é um detalhe. Isso era um detalhe. Nenhuma consulta foi feita pelo governo Rodrigo para pedir autorização da Comissão de Valores Imobiliários para a emissão de CEPAC. E aí, num determinado momento da frustrada, tão badalada e querida e desejada pelo Fabiano, que é o adensamento do centro, o centro como local de moradia, tão desejado por ele, teve uma audiência pública aqui para fazer o seguinte: autorizar, em vez de CEPAC, que não tinha o aval da Comissão de Valores Imobiliários, portanto não poderia ser emitido, porque não teria lastro. Aí ele trocou o CEPAC por outorga onerosa do direito de construir. Sabe para quê? Para pegar uma grana do pobre coitado dono do Garandito Store e autorizar via corrupção na gestão do Rodrigo do Messier Renato Bandier, para autorizar um shopping na Marquês de Paraná invadindo a área de preservação ambiental do Morro do Arroz. Então, Fabiano, você pode não entender de mapa, mas se você está estudando economia ou direito, você já deve ter lido um dia Marx. Você sabe exatamente como o capital se utiliza. E capital é terra, é dinheiro no banco. Capital é tudo aquilo que pode ser transformado da natureza em riqueza. E aí não tem ninguém inocente. O que eu quero dizer, e aí nós participamos inclusive de uma discussão, você vê que os assuntos de Niterói não podem ser resolvidos só por Niterói. Niterói pertence a uma região metropolitana. Uma boa parte das pessoas que percebem os melhores salários da cidade de Niterói trabalham aonde? No Rio de Janeiro. O que significa que eu tenho uma massa. E eles moram aonde? Não moram no centro, não. Eles moram naqueles mesmos lugares que as empreiteiras, Andrade Gutierre e Norberto Odebrecht, queriam lá atrás, no centro expandido, em todas as belas Dubais de Niterói. Eu espero que Niterói jamais seja construída uma Dubai tal qual Camboriú. Porque ao roubar do mar a terra, agora o mar está pedindo de volta, e eles não sabem como eles resolveram o problema. Fizeram arrocamento, aí gasta. O povo vai pagando. O povo vai pagando para os empreiteiros ganharem mais dinheiro construindo prédio e vendendo fechadura. Joaquim, vendendo fechadura. Porque quanto mais apartamento, mais portas, mais fechadura, mais chave, mais um monte de coisa. E tome negócio. Hein? Dobradiça da porta. É um grande negócio. Então, olha só. Eu não tenho nenhum problema, até porque aprendi profissionalmente, sabe, Fabiano? Como atender uma cidade do interior com DDD e DDI. Por mais que ela fosse pobre. Eu trabalhei numa empresa, e aí não quero falar muito dela, senão daqui a pouco o Douglas está lá distraído, vai ficar enchendo a minha paciência. Eu trabalhei numa empresa em que a gente aprendia, que a gente tirava do lucro da prestação de serviços onde tinha escala, para viabilizar a prestação de serviço onde não havia escala. Porque do mesmo jeito que a gente ganhava muito dinheiro prestando serviço de telecomunicações na Avenida Paulista, na Avenida Atlântica, nos lugares adensados da cidade onde a riqueza privada existia através das moradias, nós tirávamos o lucro da prestação de serviço nesses lugares para prestar serviço, sabe aonde? No interior da selva amazônica, onde só tinha um telefone. Não é esse o pensamento da Construção Civil de Niterói. A Construção Civil de Niterói quer que Niterói se dane, exploda. Porque uma vez aqui, Paulo Henrique era presidente da Comissão de Urbanismo na época. Paulo Henrique ali no lugar do Cal, eu à direita do Paulo Henrique, Plínio Serpa Pinto sentado lá naquela galeria. E ele começou a dar umas opiniões, gritando. Eu falei, Vossa Excelência deveria se candidatar a ser vereador ou prefeito para fazer aquilo que a política que defende.
Sabe o que ele respondeu lá? Está gravado se não jogaram fora, se o Conte não jogou fora. Eu não preciso ser vereador ou prefeito, porque eu tenho vereador e prefeito no meu bolso para fazer a lei que eu bem entendo. É a mesma lógica. A construção civil de Niterói acha que esta Câmara não tem capacidade. Mas ele nem citou Vossa Excelência na época. Pois é. Vossa Excelência tem uma relação com a construção naval, não é com a construção civil. Tive. E continuarei sim. Até o dia que Deus me levar. Sim, mas já chegou a matéria e eu tenho que acabar. Não é isso. Então vamos lá. Então, na verdade, não são elementos formais ou protocolares de aprovação da lei no Compur que servem de referência para quem tem neurônio funcionando, Fabiano. Para quem tem neurônio funcionando. Eu, Fabiano, Paulo Velasco, Douglas Gomes, Daniel, participamos de uma reunião falando sobre a concessão de barcas que vai acabar. Que afeta a região metropolitana, não é um problema de Niterói, afeta a região metropolitana. Portanto, tem que se tratar com um olhar metropolitano, não é de Niterói. E o que eu levantei naquela reunião? Você não ficou até o final, mas eu já mandei para a minha intervenção, o Daniel recebeu, Paulo Velasco e Douglas. Não dá para a gente definir transporte aquaviário na região metropolitana, na qual Niterói está inserido, sem a gente saber se vai ter ou não linha 3 do metrô. Porque se nós tivermos linha 3 do metrô, não é só Niterói que vai trabalhar no Rio de metrô, não. É quem mora em Itaboraí, é quem mora em Maricá, toda a região metropolitana 2, se tiver linha 3 do metrô, a cara e o perfil da atividade do transporte aquaviário muda completamente. Aí talvez nós tenhamos que discutir, né, Fabiano? Inclusive eu já recebi do Ronaldo César Coelho os estudos daquela época, te mostrei, não mandei ainda, né? De Noronha, da Noronha Engenharia, que mostra todo o transporte envolvendo as pessoas na região metropolitana. Ora, bolas, como é que eu vou discutir barcas se eu não tenho uma definição agora do governo Lula, do governo Cláudio Castro renovado? Vamos querer fazer ou não linha 3 do metrô? Porque se houver uma definição, e vocês acham que os empresários que controlam barcas não estão sabendo disso? Barca já teve a sua atividade econômica diretamente afetada negativamente, Fabiano, por uma decisão equivocada, que acabou com o mergulhão na Praça 15 e destruiu a integração de barcas com o transporte rodoviário no Rio de Janeiro. Porque ao fazer aquele belo túnel que todos nós elogiamos enquanto obra de engenharia, simplesmente criou uma distância enorme entre as barcas na Praça 15 e o serviço de ônibus, que levava para a Zona Norte e para a Zona Sul. Então, o que eu quero dizer, não venha com o papo, passou no Compur. Passou no Compur, então não tem mais nada que discutir. Nem o nosso mandato, nem a bancada do PSOL, não posso falar pelas demais. Não posso falar para o Daniel, acho que o Daniel comunga com uma série de coisas, Douglas também, não posso falar pelos outros. Mas posso falar pela bancada do PSOL e do Ministério Público. Se esse projeto não comprovar que ele tem mais benefícios à cidade, estou falando benefícios aos empreiteiros. Aos empreiteiros eu sei que tem. Eu quero saber benefícios à cidade. Alguém que dependa de transporte para chegar ao seu trabalho do outro lado da Bahia, não pode gastar 2 horas. 2 horas para chegar no seu trabalho. Obrigado. Entendeu? Obrigado. Portanto, o adensamento da cidade precisa ser acompanhado do adensamento da prestação de serviço de saúde, de escolas. Eu vou criar várias unidades de apartamento, vou vender fechadura, dobradiça, chave, na casa da fechadura. Vamos vender tudo lá. Eu não estou pedindo nem percentual, vai vender tudo lá, os negócios vão aumentar. Os negócios... Pedir para Vossa Excelência concluir rapidamente. Os negócios vão aumentar. Chegou aí já a matéria? Tem que ir. Eu não sabia, senão eu teria sido mais rápido. Obrigado. Então, para mim, eu quero saber qual é o impacto da cidade de novas unidades de escola,
Se no Niterói 450 anos, que é o orçamento e os projetos para 2023... Não prevê o adensamento. Pois é. Não prevê. Então, tem escolas novas, Andrigo? Tem postos de saúde novos? Eu cresço a região oceânica. Vereador, não. por favor, para concluir. Sim, Vossa Excelência tem plano de saúde, né? Não. Ah, não? É SUS? É SUS? Fico assustado. É SUS mesmo. Tá bom, obrigado. Então, presidente, eu queria dizer o seguinte. Iniciamos o processo de onde nós paramos. De onde nós paramos. E é evidente que, respeitando toda a necessidade, em respeito à população de Niterói, que nós discutamos os impactos negativos do novo plano na Rapidamente, matéria para leitura, vou ser bem breve, que vamos votar logo em seguida o plano nobre vereador. O projeto do vereador Fabiano, projeto de decreto legislativo 165, concedido o diploma do vereador Carlos Magaldi sobre Bebeto Porto, do vereador Jonathan, não é só leitura, tá? 166 concede medalha azul da doutora Fernanda Correia Abreu, do vereador Cal. 167 também do vereador Jonathan. Ao senhor Alexandre Simpatia. 163 ao senhor Eliezer Rodrigues, também do vereador Jonathan. 169 ao mestre Tizil, do vereador Jonathan. 170 a Valéria Gomes, também do vereador Jonathan. 171 ao senhor mestre Priscila, do vereador Jonathan. 172 do Irã Robson, do vereador Jonathan. 173 Alessandra Barbosa, do vereador Jonathan. 174 Anderson da Silva Pérez, do vereador Jonathan. 175 Sandro Miranda de Melo, do vereador Jonathan. 176 da senhora Sueli Fonseca, do vereador Jonathan. 177 ao mestre Barrão, do vereador Jonathan. 178 ao José Henrique, também do nobre vereador Jonathan. 179 Cid Clay da Costa Eugênio, do vereador Jonathan. 180 senhor Robson Rodrigues Silveira, do vereador Jonathan. 181 a senhora Valéria Carvalho do Reis, do vereador Jonathan. E 182 do senhor Saulo Nonato, aliás, 183 do senhor Paulinho dos Santos. Todos relativos ao Dia Internacional do Samba. Matéria sobre a mesa. Em segunda discussão, dispõe, projeto 147, dispõe sobre a criação do Dia da Conscientização do Autismo nas escolas municipais de Niterói. O projeto tem a Comissão de Justiça favorável e da Cultura também favorável. Tá. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir o autor. Por gentileza, me permita o texto, porque tem duas emendas que nós precisamos fazer. Tá. Presidente, esse projeto de lei são duas questões. No artigo 2º, está assim, ó, no dia da conscientização sobre o autismo, para evitar vício de iniciativa, a palavra, o verbo está aqui, serão, a gente vai substituir para poderão ser, né, para não configurar um vício de iniciativa dessa casa. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, como vai ser o dia 2 de abril, vai alterar o nosso calendário municipal, esse dia vai ser introduzido no calendário, a gente precisa fazer remissão à lei do calendário, dizendo que vai ser, dia 2 de abril, vai ser alterado no calendário municipal. São duas emendas verbais que eu gostaria de submeter à apreciação da casa e pedir aos nobres vereadores o apoio para que possamos, tão logo seja sancionado esse projeto de lei, nós possamos preparar os eventos que acontecerão no ano de 2023. Então, queria apenas fazer esses dois breves acertos. E hoje, eu gostaria de contar com a prestimosa ajuda e o apoio do voto do vereador primo de Ciro Gomes, o Douglas Gomes, votando favorável ao projeto, porque a causa autista certamente é uma causa que todos nós devamos estar atentos e trabalhando para ajudarmos aos pais e aos cidadãos de Niterói que têm esse espectro autista. É essa
a minha defesa, essas duas emendas verbais, apenas fazendo uma alteração do verbo serão para poderão ser e alterando o calendário, a lei do calendário anual da cidade, fazendo remissão a essa lei para que a gente não crie problemas futuros. É apenas isso, presidente. Muito obrigado e peço aos edis que votem favorável. Pedir ao vereador Sabino está aqui na linha, está aqui no vídeo. Vereador Sabino, Vossa Excelência está no vídeo. Pedir a Vossa Excelência que dê o parecer da comissão relativa às emendas verbais propostas pelo autor. Parecer favorável. Com louvor. Continue a discussão. Vereador Douglas. Para discutir, presidente. Perfeitamente. Boa tarde a todos. Na primeira discussão referente a esse projeto, eu votei contra esse projeto e expus a razão pelo qual me posicionei dessa forma. Ao meu ver, a intenção do vereador, sim, é boa em trazer discussão, e a discussão é importante, só que eu vejo que essa discussão ela é feita há muito tempo. Há muito tempo. E nós não conseguimos enxergar nenhum avanço em favor da causa autista. Zero. Zero avanço da gestão, dessa gestão e das gestões passadas da Prefeitura de Niterói. Não há interesse de resolver o problema. Há um interesse, sim, e não falo do vereador Fabiano, mas o interesse de usar a causa para fins políticos. Isso é claro. Hoje foi discutido na audiência pública da LOA, né? Foi até um professor Marcos que trouxe na sua fala a informação que um valor de 1,5 milhão nós conseguiríamos inaugurar uma casa do autista aqui em Niterói, como tem, por exemplo, na Prefeitura de Maricá. E a Prefeitura não faz. Enquanto isso, a informação mesmo que o mesmo trouxe, estão inaugurando, reformando um campo no Barreto, se não me engano, não lembro qual bairro, valor de R$2 milhões. Tivemos a praça ali de Maria Paula, reformada, uma reforma que não tinha necessidade alguma, valor de R$1.300.000. O esporte é importante? Muito importante. Muito importante. Vossa Excelência sabe que eu nasci e cresci na favela do Sabão, cresci ali jogando bola no Projeto Gerson, fiz parte, como falei hoje pela manhã, dos projetos do Caio Martins, natação, handebol. Eu sei da importância do esporte. Então, primeiro, não venha dizer que esse vereador não valoriza o esporte. Eu acho que dificilmente vai encontrar alguém com mais autonomia para falar o quão importante o esporte, principalmente para quem é mais pobre, principalmente para quem não tem outra alternativa. Mas, presidente, a gente vê um direcionamento por um lado, onde eu não enxergo o resultado, onde eu não vejo o resultado, enquanto uma pauta importantíssima, ela é abandonada. A causa autista na cidade, ela é abandonada. Não há interesse algum da gestão em resolver, ou pelo menos reduzir o impacto sofrido por essas famílias. Mas eu vou confiar, tá, no autor do projeto e vou cobrar também. E Vossa Excelência sabe como é que eu cobro. Cobra aqui. Então, eu peço que Vossa Excelência, da mesma forma que Vossa Excelência está articulando com os vereadores para que votemos favoráveis a esse projeto, peço que Vossa Excelência se empenhe em pressionar o governo no qual Vossa Excelência é base, para que juntos nós possamos pressionar para que os problemas sejam resolvidos. Na última sessão, eu citei, o problema ele começa na falta de diagnóstico. Hoje você não consegue
um diagnóstico. Depois, quando você consegue o diagnóstico em outra rede, como por exemplo eu citei o filho da Daniele, que conseguiu no Antônio Pedro o diagnóstico, buscou ajuda na rede municipal. Medicamento, psicólogo, não encontrou. Não teve ajuda nenhuma. Aí não tem no diagnóstico e não tem no atendimento. E quando se tem diagnóstico, tem atendimento, aí você fala, olha, meu filho, eu quero que meu filho estude. Aí você vai procurar a Secretaria de Educação, não tem mediador, não tem profissional apto para atender essa criança. Então o problema, presidente, ele está em todas as áreas no que diz respeito ao assunto autismo. Então, tendo em vista isso, eu votarei favorável a essa matéria, mas peço o compromisso do autor dessa matéria para que a gente possa cobrar. Vale ressaltar que o nosso mandato fez uma emenda na LOA referente à criação, né, de um centro de acompanhamento para criança autista. Acredito que outros vereadores tenham feito a mesma coisa e eu espero que tenha um resultado diferente do ano passado. No ano passado, minha emenda foi rejeitada. E eu não canso de comparar, presidente. Hoje de manhã estavam colando lá a plaquinha, administração regional do Caramujo. Mais uma. Antes era núcleo executivo. Núcleo executivo eles criam de uma hora para outra. Agora já estão colando lá a plaquinha na rua. Na principal, na RJ. Administração regional, Caramujo, Santa Bárbara, Baldeador e Maria Paula. Já sei que está criando uma briga política. Tá um puxando para o lado. Um reclamando que está tirando Maria Paula da outra regional. O outro falando que tá invadindo Santa Bárbara. Tá uma briga. Tem que chamar o VAR. Porque tá uma presidente, na ilha ninguém mexe. Ilha ninguém entra, meu amigo. Mas parece que essa região da Zona Norte está sem comando. Na ilha não tem VAR não, Douglas. Lá tem bala. Eu acho que, presidente, acredito que a área da Zona Norte está sem comando, porque está todo mundo querendo invadir. Né? Os donos, né, os coronéis ali estão reclamando que parece que tem um cidadão que é do Caramujo, que sua esposa está na Emusa, que está adentrando em Santa Bárbara e está retirando a Maria Paula da regional, primeira mão, da regional de Rio do Ouro, que pertencia a Maria Paula. Tá uma briga danada por cargo. Tá um salseiro danado. Espero que não... Vossa Excelência gosta das coisas do governo. Espero que não chegue a algo mais grave. Mas por que eu estou falando isso de uma forma meio descontraída? Porque é mais uma regional, presidente. Nós temos 17. Valor somado às regionais desse ano, 22 milhões. Ano que vem, ultrapassando 26 milhões. 26 milhões de reais para mais de 300 cargos comissionados. O problema não é você só ter os cargos comissionados. O problema não é só você abrir as administrações regionais. O problema é quando você faz isso e quando abandona uma causa justa. Uma causa justa. Então, presidente, finalizando aqui, votarei... Só uma parte, só gostaria de falar... Ótimo. Dizer que... Não é sobre a regional. Vossa Excelência não está indo para lá não, né? Não, de forma alguma. Não está fora dessa briga, né? Vossa Excelência conhece meu mandato, eu sou considerado rebelde. É verdade. Eu quero só dizer a Vossa Excelência que eu não serei cobrado por ti. Nós seremos cobrados pela população de Niterói. Essa causa é nossa. Entendeu? Então, eu empenharei esforços para que nós tenhamos em abril, dia 2 de abril de 2023, uma grande agenda trazendo à baila a questão do autismo na nossa cidade. Conto com a Vossa Excelência para me ajudar a cobrar. Sem dúvida. Vereador, vale lembrar também, é importante nós chamarmos a atenção para o dia 2, mas também é importante que a gente mantenha a pressão, as ações, a cobrança, né? Não adianta a gente somente fazer essa celebração no dia 2. Então, presidente, mas
essa lembrança, essa mobilização. Perdão, esqueci a palavra. Presidente, então, para finalizar aqui, encaminharei voto favorável à bancada do PL, do presidente Bolsonaro. Não sei se o meu colega PL de bancada base. está aqui. PL é a base do governo. PL, Atratino, eu, sendo oposição... Atratino e Douglas é base. Encaminharei voto favorável a essa matéria. E espero que o problema, presidente, lá da Zona Norte seja solucionado. Espero que não aconteça algo pior, que ali entre num acordo, né? Volto a dizer, mais uma regional para mais cargos, esse não é o problema. A briga agora é para saber quem vai ser o dono dos cargos. Essa é a briga que está gerando lá. Vossa Excelência tem algum cargo lá? Não, né? Não. Nenhum. Presidente. Nenhum. Obrigado. Por uma delegação do líder Túlio, eu quero dizer que apesar do PL estar apoiando o projeto de lei do vereador Fabiano, o PL de Niterói é diferente. O PL de Niterói não está indo para frente dos quartéis pedir intervenção militar. É um PL refinado, é um PL pela convivência que tem conosco, já aprendeu a maneira. É um PL light. P-light. Calma, rapaz. Você nasceu de quantos meses? Em votação a matéria. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Justificativa de voto, presidente. Um dia tão sublime, aonde esse PL conseguiu juntar PSOL e PL. PT, PSOL, PL, União Brasil, PP. Olha que coisa linda. Isso é o centrão, isso é o que dá causa, né? Uma causa nobre em prol do autismo. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores que, solidariamente, esse projeto importante, nos confiou esse voto. Tão logo seja sancionada essa lei, nós iremos planejar um calendário de ações. Eu quero participar todos os vereadores para que juntos possamos fazer uma agenda integrada. E, como bem disse o vereador Douglas, lutarmos nessa LOA de 2023, para que a Clínica do Autismo saia em Niterói. Vereador, já coloquei a emenda, se vocês quiserem subscrever comigo. A FR, Associação Fluminense de Reabilitação, tem um local totalmente apropriado, que está sem uso por conta da pandemia, já reformado. Eu já estive com o presidente Telmo e ali nós poderemos ter um ambulatório de diagnóstico de doenças raras e tratamento de autismo. Essa é a nossa causa, vereador. Vamos em frente. Muito obrigado, vereador. Mais algum colega de usar a palavra? As votações acabaram, presidente? Sim. Eu queria falar rapidamente, presidente. Já tem um tempo que eu não falo, estou com saudade. Olha, Túlio, Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência tá igual a mim, cara de paisagem às vezes, não, né? Está preparado para ele dizer que está com saudade de ouvi-lo? Não, eu vou. Eu ouço sempre. Presidente, eu sei que está acabando o governo Bolsonaro, ainda bem. Eu sei que nós vamos fazer uma grande festa no país quando o Bolsonaro estiver fora, mas eu preciso vir a essa tribuna, presidente, denunciar o que Bolsonaro vem fazendo nesse finalzinho de governo. Ontem, durante o Jogo do Brasil, enquanto nós estávamos ali sofrendo e comemorando o gol único do Brasil, do Casemiro, inclusive, diga-se de passagem, um golaço. Sabe o que o Bolsonaro estava fazendo, vereador Paulo Eduardo? Bolsonaro estava cortando, no momento do jogo, 1,7 bi do orçamento do MEC. 1,7 bi do orçamento da educação. E aí, eu gostaria de apontar que parte desse recurso, e aí eu faço questão de ler aqui para Vossa Excelência, porque não há justificativa. A gente não pode... está acabando, ainda bem que está acabando, porque se não estivesse acabando, eu não sei o que seria de nós. Eu não sei o que seria da universidade pública, se não estivesse acabando. Vê só, desses 1,7 bi do orçamento, 220 milhões estão sendo cortados das universidades públicas e dos institutos federais de educação. Gente,
a gente está falando do IFRJ, presidente, estamos falando da UF, estamos falando da UFRJ, estamos falando da Unirio. Ao final desse governo, ele está arrancando dinheiro da pesquisa, está arrancando dinheiro das bolsas, dinheiro que faz com que os alunos mais pobres possam completar o curso. Ele está arrancando dinheiro que serve para pagar a conta de água, conta de luz. As universidades vão fechar com os últimos cortes. Os reitores já disseram, olha, vai ser difícil fechar o ano. Com mais esse corte, vai ser difícil fechar o ano nas universidades federais. Então, esse governo é nocivo ao país. Quem ataca universidade, quem ataca pesquisa, que compromisso essa gente tem com o país? Aí eu pergunto, presidente, patriotismo? Que patriotismo é esse que arranca dinheiro da pesquisa? Que patriotismo é esse que destrói a universidade, quer ver a universidade falida, fechada? Que compromisso é esse com o país, se você não consegue se comprometer com a ciência, com a pesquisa? Essa é a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer país. É o investimento em ciência, em pesquisa, dentro das universidades. Então, eu gostaria que registrasse isso aqui, um corte de 1,7 bi das universidades, do MEC. 1,7 bi não é da universidade, é do MEC. Então, isso é grave. E mais grave ainda é saber que o recurso está sendo cortado, tem um monte de gente, né, seguindo a orientação do presidente, dos golpistas, rezando para pneu, batendo palma na porta de quartel. E o mais curioso é que o Malafaia está no resort. O Malafaia está de sunguinha no resort. O mais curioso é que o Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, está na Copa do Mundo, curtindo o jogo do Brasil, tirando foto, enquanto os outros estão na porta do quartel, pedindo a sei lá quem, para ter intervenção militar. Aí eu pergunto, essa gente vai acordar quando? Quando que essa gente vai acordar? Na frente do quartel, batendo palma para não sei o quê, rezando, rezando para o pneu, pedindo bênção ao pneu, e aí as lideranças estão na Copa e no resort de sunguinha. Aí é mole. Eu ainda acredito que aquele povo que está ali vai acordar e ver quem são as figuras que eles têm como referência e como liderança. Então, presidente, ainda bem que essa fase do Brasil acabou. A partir do dia 1º de janeiro, nós não mais discutiremos nessa casa esses absurdos. E nós vamos construir um novo país, um país que valorize a ciência, a educação, os professores, os profissionais da educação. Obrigado, presidente. Presidente, Douglas, com a palavra. Serei breve. Vamos falar do que interessa, que nós somos vereadores de Niterói. Tem gente que sonha ser deputado federal, não conseguiu e quer chegar a esse nível. Vamos falar de Niterói? O Axel Grael tirou 5 milhões de reais da educação e colocou para Neutor. Vamos usar essa mesma garra para criticar? Vamos falar do que interessa? Presidente, tem uma lei, na verdade foi promulgada por essa casa, um projeto do Paulo Henrique. Eu fiz um projeto similar, só que fui informado pela CCJ que já existe. Esse projeto, inclusive, foi promulgado pela Câmara, só que não está sendo cumprido. Esse projeto, ele obriga as instituições financeiras, os bancos daqui da cidade, colocarem, no mínimo, um profissional que se comunique na língua brasileira de sinais, Libras. Só que esse projeto, ele não prevê prazo 180 dias, acho que passou, né, 2016 até hoje,
não está sendo cumprido, só que não prevê multa, vereador Daniel. Então, acredito que a gente deva conversar, nosso mandato já está preparando uma minuta para que a gente inclua nessa lei uma obrigatoriedade. E, claro, isso não impede de nós conversarmos com as instituições financeiras daqui do município. Mas é de grande importância, essa demanda veio da comunidade surda, é de grande importância que a gente coloque em prática e que ocorra fiscalização sobre o cumprimento dessa lei. Uma lei aprovada e sancionada por essa casa e deve ser respeitada, e eu peço o apoio de Vossa Excelência. Obrigado. Ok, não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima. Por favor, vereador Paulo Eduardo, por gente, claro. Para que não se passe em branco, uma observação. Se essa lei foi sancionada pelo Bagueira enquanto presidente da casa, é porque não teve interesse do governo, do Poder Executivo, sancionar. Leis em que o chefe do Poder Executivo, o prefeito, não quer sancionar, nem vetar, não quis vetar para não ficar mal com alguém da base e pegar mal com a causa, porque a causa é uma boa causa. E não queria ficar mal com os banqueiros. É evidente que a gente já poderia para além da discussão feita pelo vereador Douglas, que é fazer uma emenda que coloque sanção, o que a gente poderia era fazer uma representação ao Ministério Público em defesa das pessoas que precisam da linguagem de Libras para se comunicar, poderiam fazer. O Daniel, existe mandato de injunção no plano municipal? Ou uma representação por um mandato de injunção em que o MP entraria com obrigação de fazer do prefeito em relação a uma lei aprovada e que não é? Eu acho que a gente poderia, adicionalmente ao que está sendo colocado pelo vereador Douglas, fazermos uma análise se existe ou não uma intervenção junto ao Ministério Público para mover uma ação de obrigação de fazer, como existe no plano federal. No plano federal é o mandato de injunção, algo que é previsto em lei, no caso específico da Constituição, e que o governo não implementa. Então, entidades com representação nacional, não sei se isso vale para entidades com representação municipal, partido político, etc., entrar com uma representação forçando o Poder Executivo fazer algo que está previsto em lei. Só para concluir, Vossa Excelência fez a leitura dos vetos hoje? Para a gente poder apreciar. Sim, apreciá-lo? fiz a leitura dos vetos. Tá, será apreciado essa semana ainda. Perfeitamente. Obrigado. Não havendo mais oradores, convido para a reunião na próxima quarta-feira, às 14 horas, por receber o pessoal de Piratininga no gabinete. Está aberto e quem quer ir lá na cabine da presidência poderá.